Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já tivemos 2 cultos hoje muito abençoados, onde a presença do Senhor foi real entre nós. Você já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? No momento dos louvores? Já sentiram? Amém. O Senhor está presente e Ele vai abençoar a sua vida. Eu quero começar a minha parte nessa hora fazendo uma oração. Por muitos irmãos que estão enfermos, né, estão hospitalizados. Nós temos o caso da nossa secretária, Lorena, nossa ajudadora aqui, nossa companheirona aqui, fez uma cirurgia no sábado, passa bem. A Daniela também fez uma cirurgia esse final de semana. Nós ficamos sabendo que a esposa do pastor Geraldo Humberto também está internada com Covid, não sei exatamente o estado, mas necessita das nossas orações. A sua mãe, a mãe da missionária, também internada com Covid. E eu creio que tem outras pessoas precisando das nossas orações. Você sabia que a oração da igreja tem um poder tremendo, irmãos? Você sabia que a sua oração tem um poder tremendo? A sua oração tem um poder tremendo. A Bíblia conta-nos muitos relatos de casos em que, por meio da oração, pessoas foram restauradas. Aqui, eu quero aproveitar e saudar os nossos irmãos que estão no YouTube, no nosso canal da Oceano da Graça, acompanhando os nossos cultos. E a gente está ligado aqui também, acompanhando. Quero cumprimentar todos esses irmãos, inclusive, há aqui um pedido de oração pela restauração de um casamento, irmãos. Alguém em casa, perto ou longe, não sei, mas está acompanhando este culto e está clamando pela oração da igreja. Quero pedir à igreja para ficar de pé agora. Se você precisa de oração, se você precisa de um socorro na sua vida, em qualquer que seja a área, o nosso Deus, Ele é um Deus que é todo poderoso. Para Ele não existe problema que Ele não possa resolver. A Bíblia diz, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não existe problema que nosso Deus não possa resolver. Não existe doença que o nosso Deus não cure. Não exista pecador que Ele não salve. Não, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Você crê? Você crê que o nosso Deus é todo poderoso? Amém? Vamos orar então, interceder por muitas pessoas da igreja que estão carentes das nossas orações. Tem alguém que precisa de oração aqui por qualquer motivo nessa noite? Deus vai ouvir a nossa oração nessa noite e Ele vai responder o nosso clamor. A Bíblia diz no Salmo 55:17, de manhã, de tarde, ao meio-dia orarei, Ele ouvirá a minha voz, responderá o meu clamor, disse Davi. Eu lembro que a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E por conta de suas orações e por conta de sua intimidade com Deus, ele foi poupado da morte na cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões famintos. Mas Deus fechou a boca do leão, porque aquele homem era um homem de oração. Quem ora, recebe a vitória. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nesta hora nós intercedemos a Ti em favor daquelas pessoas, ó Pai, que estão necessitando de um socorro nesta hora, que está necessitando, meu Pai, de uma cura, de um milagre, de uma resposta. Deus, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor me visitou um dia no leito, Pai, à beira da morte, me livrando, me poupando daquele sofrimento.
Eu sei que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como o Senhor me livrou da morte, assim como o Senhor me poupou daquele sofrimento, o Senhor restaurou a minha saúde, o Senhor trouxe eu de volta à vida, Pai. Da mesma forma, o Senhor pode visitar cada um dos irmãos que estão acometidos de quaisquer enfermidades nesta noite. O Senhor pode nesta hora, meu Deus, visitar, ó Pai, aqueles que estão carentes de uma oração, aqueles que estão carentes de uma cura, de um milagre, de uma resposta do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada membro desta igreja, ou parente destes, ó Pai, que encontram-se acamados, que encontram-se acometidos de qualquer enfermidade. Deus, em nome de Jesus, segundo a autoridade que a Tua palavra nos dá, nós dizemos agora: essas enfermidades saiam em nome de Jesus, enfermidades saiam em nome de Jesus, enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus. Nós declaramos saúde, nós declaramos a restauração da saúde a cada um dos nossos irmãos que estão acometidos de qualquer enfermidade. Deus, visita, Pai, lares onde, Senhor, está havendo crise no casamento. É provável, ó Deus, que existam pessoas aqui que nesse tempo está vivendo uma crise no seu casamento, está vivendo um desajuste conjugal, está vivendo, ó Pai, um momento difícil no relacionamento. Em nome de Jesus, traz paz, traz bonança, traz calmaria, Deus, traz a Tua presença a estas pessoas, ó Deus, refrigerando a alma, aliviando o sofrimento, Pai, apaziguando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqueles casamentos que estão por um fio, em nome de Jesus, eu Te peço, socorre, ó Deus, não permita, meu Pai, que mal maior aconteça. A Tua palavra diz que o casamento foi instituído por Ti, foi instituído no céu, e o casamento, a família, é projeto de Deus, não é projeto do homem. Por isso o inimigo tenta destruir os lares, os casamentos e as famílias. Deus, em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoe os casamentos, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, eu declaro bênção sem medida sobre o Teu povo nesta noite, ó Deus. Amém. Deus abençoe você. Pode glorificar ao Senhor, pode aplaudir, pode pular, pode sentar. Fique à vontade, você está na presença do Rei, você está na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Parece que você está assim desanimado, cansado. Jesus está presente, viu? Jesus está presente, Jesus está na casa, Jesus está no ambiente, Jesus está entre nós. Por isso nos alegramos, porque Jesus está entre nós, Jesus está conosco. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que nós estamos num momento que o ano está se acabando, né? Estamos chegando já no último mês do ano, daqui uns dias, daqui 2 semanas. 2020 passou assim muito rápido, né? E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos muito gratos a Deus, nós estamos muito agradecidos ao Senhor por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, quem diria que a gente enfrentaria tanta dificuldade como enfrentamos esse ano? Quem diria que 2020 seria como foi? Quem diria? Mas Jesus é bom. Jesus é bom, tem abençoado o seu povo. Jesus tem abençoado a nós. Jesus tem abençoado a sua igreja. E eu louvo a Deus porque o ano está passando e nós estamos saindo do outro lado. Nós estamos vivos, nós estamos aqui. Você pode glorificar a Deus porque você está aqui. Olha, irmãos, esse ano Jesus levou muitos, mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, vamos adorá-lo, vamos agradecê-lo, vamos reconhecer o que Ele tem feito por nós. Quantos amigos eu perdi esse ano? Quantos irmãos eu sepultei esse ano? Mas nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é razão para a gente estar vibrando na presença do Senhor, pelo ar que nós respiramos. Eu agradeço a Deus porque, mesmo a despeito de tanta crise, tanta dificuldade, pandemia e tantas coisas, o Senhor tem abençoado essa igreja.
Em meio a essa crise, nós estamos construindo a nossa igreja, o campus lá, no Jardins Mangueiral. Em meio à crise, só é possível porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos, antes da virada, irmão, que os irmãos estejam congregando ali de forma digna, que já tem um grupo grande. Hoje mesmo recebemos famílias lá naquela igreja, recebemos aqui que vai estar lá. Semana passada recebemos outra família que vai estar naquela igreja. Estamos recebendo os irmãos, mas os irmãos, ontem, por exemplo, teve um evento lá e caiu chuva. E a igreja está sem teto ainda, querem botar teto essa semana, proteger os irmãos lá. Mas nós vamos entrar numa fase difícil. Esse ano, apesar de tudo, Deus nos abençoou demais. Esse carpete foi mudado. Essas poltronas eram tudo vermelhas, ficaram pretas de repente. A gente fez investimentos na área de tecnologia aqui, precisamos fazer muito. Eu não sei se os irmãos viram, nós precisamos comprar 5 ou 6 microfones sem fios aqui para o ministério. Estamos com o telefone com cabo, agora eu vi a Elida ali dobrando o fio, já porque começando a falhar. Irmãos, cada microfone sem fio do que a gente precisa custa em torno de 6, 7 mil reais. Se eu preciso de 6, 40 mil reais. Percebe como na casa de Deus, se a gente quer excelência, é tudo com muita dificuldade? Tudo custa muito caro para nós, mas Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Nesse tempo nós reformamos toda essa igreja, nós reformamos a fachada. Nós fizemos tanta coisa aqui porque Jesus é bom. Mas eu quero dizer para você que Jesus, quando nós começamos essa igreja, Ele falou assim, olha, eu vou enviar para esse lugar um povo e eu vou abençoar esse povo. Porque esse povo vai abençoar a minha obra neste lugar. Você que está aqui é um privilegiado de Deus. Você já tem uma promessa que Deus fez na minha vida e ela vai perpassar a minha vida e vai chegar na sua vida, porque Deus prometeu para mim e disse que os que aqui viessem, Ele ia abençoar, para que abençoasse a igreja. Então você é uma pessoa escolhida por Deus para vir para cá, para abençoar essa obra. E eu quero pedir para os irmãos, continue orando para que o nosso projeto no Jardins Mangueiral, agora no mês de dezembro, os irmãos possam estar já prontos para congregarem ali, porque está precisando, irmãos, urge essa necessidade. Que Jesus abençoe vocês. Nesse momento, eu queria chamar aqui muito rapidamente algumas pessoas que farão parte da família Oceano da Graça a partir de hoje, né? Eu quero chamar aqui muito rapidamente, estando presente, Ariel Silva Marinho, né? Cadê Ariel? Vem aqui, Ariel. Ariel Silva Marinho. Eu quero chamar a irmã Valda e o irmão João Valério, que estão conosco já há algum tempo, mas eu quero recebê-los oficialmente aqui, esse casal muito abençoado. Venham aqui, por favor. Antônia Portela Galvão, se tiver, vem aqui à frente. Wendel Silva Costa, Gustavo Henrique de Araújo, Lucas Freitas de Oliveira, Tatiane Alves Melo, Felipe Avelino e Carolina Milhomens. Venham aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, aleluias. Felipe Avelino e Carolina, corra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode subir por aqui, ou pela esquerda, pela direita, tanto faz. Olha, a cada dia o Senhor acrescenta a essa obra. A cada dia o Senhor acrescenta. Louvado seja Deus. E é importante, hoje nós estamos aqui com máscaras, né? Exceto eu que estou com o microfone, mas esse tempo de pandemia, a gente sem máscara, a gente às vezes não está conhecendo nem os próprios irmãos, por conta da máscara, né? Os irmãos estão aqui com máscaras, mas eu quero que... Pode chegar mais para cá, por favor? Eu quero que a igreja dê um forte aplauso a Jesus pela vida desses novos integrantes dessa família. Fica de pé, vamos receber de pé, com festa, com alegria. Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom tê-los fazendo parte da família Oceano da Graça. Mergulhem nesse oceano. Alcancem águas profundas. Que Jesus possa abençoá-los rica e abundantemente.
que vocês produzam frutos aqui neste lugar, que vocês finquem raízes aqui neste lugar e produzam frutos neste lugar, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para que nós produzamos fruto e o fruto permaneça. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. São todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados nessa hora, em nome de Jesus. Podem retornar. A igreja conhece vocês, vai conhecer melhor depois quando a gente tirar essas máscaras. Amém? Irmão João Valério, Deus abençoe. Estamos precisando tirar umas fotos aéreas lá de novo, viu? Sentem-se, por favor. Glórias a Jesus. Olha só, irmãos. Hoje é um culto de Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, desde quando você aceitou Jesus, você ouve falar nesse culto de Santa Ceia, né? O que significa esse culto de Santa Ceia? Por que se celebra a Santa Ceia do Senhor periodicamente e sempre, né? Quem foi que inventou esse negócio de Santa Ceia? Foi os pais da igreja? Foi os pastores da Assembleia de Deus? Quem foi que inventou? Por que Santa Ceia? Queridos, Lucas 22, vamos ler Lucas 22. Lucas, capítulo de número 22. Eu vou ler rapidamente um texto aqui que fala assim, a partir do 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Jesus disse: desejei muito, está escrito aí, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente, nessa versão que vocês estão lendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Na minha versão aqui vai dizer o seguinte: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí eu não enxergo, não. Tem que ler aqui, esse é o 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que agora por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre eles ou entre si, qual deles seria o que o havia de trair. Mas o versículo de número 19, lá no finalzinho, depois da última vírgula, ele vai dizer assim: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então, quem foi que determinou a Santa Ceia? Quem foi que inventou isso? Não fomos nós. Não foram os pais da igreja. Quem é que determinou que se realizasse a Santa Ceia? Sempre. Sempre, porque ele disse: até que venha. Quem foi? Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que instituiu a ceia. A ceia, por sinal, é um dos 2 mandamentos expressos deixados por Jesus à sua igreja. Ele diz que a gente deve sim
celebrar a ceia até que ele venha. E o outro mandamento é acerca do batismo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele complementa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Então, esse negócio de Santa Ceia foi instituído por Jesus nesta que foi a última Santa Ceia de Jesus com os apóstolos. Periodicamente, antes e durante o ministério terreno de Jesus, ele participava da ceia, ele participava da Páscoa, ele participava sempre, porque era costume, a Páscoa é uma das festas judaicas. Por tradição, Jesus já participava. Em alguns momentos, Jesus ia usar essa expressão: ainda não é chegada a minha hora. No casamento em Caná da Galileia, quando sua mãe lhe dá a notícia de que faltou vinho, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Em outros momentos, Jesus vai usar essa expressão: ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegado o tempo do rei, ainda não é chegado o tempo. Mas nesse texto que li com os irmãos em Lucas 22, Jesus diz: desejei muito, ou o versículo anterior, né? Versículo de 14. É chegada a minha hora. Até aqui não era chegada a hora. Mas aqui, nesse tempo, nesse momento, que Jesus senta-se à mesa com os apóstolos, ele fala para os discípulos: olha, a gente já se reuniu várias vezes. Essa é a versão pastor Simval. A gente já se reuniu várias vezes. A gente já comeu juntos a Páscoa inúmeras vezes. Mas em todas as vezes anteriores não era chegada a minha hora. Agora, hoje, eu digo a vocês: é chegada a minha hora. E porque é chegada a minha hora, eu tive um desejo muito grande, ardente no meu coração. Eu desejei muito, eu desejei ansiosamente na versão que foi projetada. Eu desejei ansiosamente comer convosco, os discípulos, esta Páscoa. Por que esse desejo ardente? Por que esse desejo ansioso de comer aquela Páscoa? Porque Jesus sabia que em seguida ele seria entregue, ele seria traído, eles o prenderiam, eles o julgariam, ele enfrentaria a via dolorosa carregando uma cruz e sendo chicoteado. Jesus sabia que em seguida ele seria levado ao madeiro, e ali ele ia morrer morte de cruz, e ele jamais, nunca mais teria outra oportunidade de se reunir à mesa com os 12 apóstolos. Então esta é a última Santa Ceia de Jesus antes da crucificação. Por essa razão, Jesus fala para os discípulos: olha, eu desejei demais, eu estava na expectativa desse momento, e eu queria muito estar com vocês. Ali Jesus vai dar algumas instruções para os discípulos, ali Jesus vai ensinar algumas coisas para os discípulos, mas Jesus vai sobretudo dizer: olha, eu não mais beberei do suco da videira, do vinho, até aquele dia quando beberei convosco no reino de meu Pai. Jesus, nesse mesmo texto, ele vai dizer que um daqueles apóstolos que caminhou com ele, lado a lado, durante cerca de 3 anos, aproximadamente 3 anos, Jesus vai dizer para o colegiado, Jesus vai dizer para o grupo dos 12 apóstolos, que ali entre eles tinha um que, mesmo estando com ele já há tanto tempo, e sendo um homem de confiança, porque ele era o tesoureiro do grupo, ele era o tesoureiro do grupo, Jesus vai anunciar, vai trazer às claras para os discípulos, que dentre eles existia um
que haveria de traí-lo. Quando Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. É revelado que entre eles tinha um que trairia Jesus. Em seguida, irmãos, esse homem vai, com um beijo, vender Jesus por algumas moedas de prata. Mas então, para que compreendamos, Santa Ceia foi instituída por Jesus há mais de 2000 anos. E notem, observem que apesar do tempo, desse lapso temporal tão distante, ou tão grande, apesar de tudo isso, a ceia, ela tem se perpetuado, e cristãos do mundo todo, em todos os cantos, celebram até hoje, mais de 2000 anos após essa última Santa Ceia. Cristãos do mundo todo estão celebrando a Santa Ceia. Por quê? Por quê que nós nos reunimos para comer a ceia do Senhor, para cearmos? Jesus não faria a instituição da ceia, ou não ordenaria que nós fizéssemos isso até que Ele viesse em sua segunda vinda, sem um propósito, sem um objetivo. Por que então que Jesus nos instrui dizendo, fazer isso até que eu venha? Tinha um objetivo, tinha um porquê, e é importante que nós saibamos e compreendamos essa razão, esse motivo. Queridos, a Santa Ceia, ela tem, dentre outros objetivos, apontar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus disse que nós deveríamos cear até que Ele viesse, era para que nós nos lembrássemos do sacrifício que aqui nesse tempo Ele faria logo em seguida. Participou da última ceia e disse para os discípulos, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso se lembrando do que eu fiz por vocês. Era necessário e é necessário. Era necessário e é necessário que a gente compreenda, que a gente entenda que nós estamos aqui hoje é porque um dia Jesus pagou o preço em nosso lugar. Nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados à morte, mas Jesus, em nosso lugar, pagou o preço lá na cruz. E nós precisávamos saber disso. E precisamos continuar ceando e celebrando a ceia. Porque senão as gerações futuras vão esquecer ou não vão saber do que Jesus fez. Imaginem comigo, 2000 anos atrás, Jesus faz um sacrifício. Deus, no maior ato de demonstração de amor, envia o seu Filho do céu a essa terra, para morrer por nós, para resgatar a humanidade do pecado. Maior ato que demonstra amor da parte de Deus para conosco foi enviar o seu Filho. Imaginem, há 2000 anos, Jesus passa por tudo o que passou. Mas o povo do seu tempo não falasse mais isso, as gerações seguintes não falassem mais isso, a geração seguinte não falasse mais nisso, a geração seguinte não falasse mais isso. Vocês acham que hoje a gente saberia quem era Jesus? Vocês acham que a gente iria hoje, nós, saber que um dia Jesus morreu por nós? Se isso não se perpetuasse, se a lembrança do Calvário não estivesse sempre viva na memória de todos, se a lembrança do sacrifício de Cristo não estivesse viva sempre na memória de todos, será que hoje, 2000 anos depois, a gente ia lembrar que alguém, no caso Jesus, um dia morreu por nós? Certamente não.
nossa memória é curta. A nossa memória é curta. Nós nos esquecemos muito facilmente. Nós nos esquecemos muito facilmente. Então, o objetivo e o porquê da Santa Ceia é fazer isto em memória de mim. Fazer isto olhando para o Calvário. Fazer isto e lembrem-se, eu dei a minha vida, eu derramei o meu sangue por vocês. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam reconhecer a mim como Salvador. Porque ele disse, ninguém vai ao Pai. João 14,6, ninguém vai ao Pai, senão por ele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por ele. Como que essa geração de hoje ia conhecer Jesus, se não se perpetuasse isso, irmão Kleber? Ia ficar esquecido na história. Então, a Santa Ceia é para a gente fazer memória, é para a gente voltar lá no Calvário, é para a gente lembrar do sacrifício de Jesus, é para a gente lembrar que ele foi moído, que ele foi morto, morte de cruz para salvar a mim e a você. E nós temos que continuar ceando, nós temos que continuar realizando isso em memória de Jesus, para que as próximas gerações continuem sabendo que um dia alguém no nosso lugar morreu na cruz, derramou o seu sangue para resgatar ou para reconciliar o homem com Deus que havia sido afastado de Deus por meio do pecado. Está entendendo? Os irmãos estão comigo? Estão acordados? Glória a Deus. Então, foi instituída por Jesus. Tinha um propósito, dentre outros. Que fosse em memória dele, que fosse lembrando do que ele fez por nós. Olha só. Na noite antes da sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para uma ceia. Estava chegando a hora da sua crucificação, e que não tinha muito mais tempo com os seus amigos, com os seus discípulos, com os apóstolos. Por isso, essa última ceia com eles, para Jesus, era muito importante. Depois do jantar, Jesus ele pega um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribui com os discípulos. Jesus explica. Aí Jesus agora vai explicar para eles que aquele pão representava o seu corpo, que seria dado por eles. E que o vinho representava o sangue de Jesus, que iria estabelecer a nova aliança entre Deus e os homens, trazendo salvação a todos. A partir daí, nenhuma condenação mais haveria para aquele que estivesse em Cristo. Jesus então ordena aos discípulos que repetissem essa cerimônia, para lembrar dele, para lembrar do sacrifício que ele fez. Sempre que se juntassem para comer o pão e o vinho, os discípulos lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz, que o pão estaria representando o seu corpo e o vinho, o sangue que foi derramado. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e voltou para o céu. Os discípulos passaram então a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar a outros a fazerem igual. É o que nós fazemos até hoje e vai se perpetuando, para que nunca ninguém deixe de saber, deixe de ter esse conhecimento de que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário. Mais de 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. E nós vamos continuar celebrando a ceia que Jesus instituiu até aquele dia em que todos juntos estaremos ceando com Ele naquela grande ceia que Ele prometeu na sua palavra. A Santa Ceia, ela centra nossa atenção na mensagem principal do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo que acontece em nossas vidas, é muito fácil que a gente se esqueça do sacrifício de Jesus na cruz. A Santa Ceia nos ajuda a voltar ao passado,
A Santa Ceia nos ajuda a centrar novamente em Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Quem crê nele já não está mais condenado. E ao ressuscitar, Jesus provou que a sua vitória foi completa. Agora nós temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Não há nada mais importante que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos a nossa fé na morte, a nossa certeza de que um dia Jesus morreu e que Ele ressuscitou. E isso foi para a nossa salvação. Mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. Agora, 3 pontos interessantes que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é que a Santa Ceia, ela aponta para o passado. Ela aponta para o passado quando nos leva ao Calvário, quando nos leva à cruz, quando nos leva ao sacrifício de Jesus, quando nos leva ao Gólgota. A ceia do Senhor aponta para o passado, porque nós temos que fazer isso em memória dele, em memória do que ele fez por nós ali na cruz. A Santa Ceia aponta para a cruz de Cristo. A Santa Ceia aponta para a morte de Cristo. A Santa Ceia aponta para a ressurreição de Jesus. A Santa Ceia deve ser comida. Nós temos que participar da Santa Ceia, lembrando do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Lembrando de Isaías 53, que remete ao sofrimento de Cristo, vivido há cerca de 2000 anos, mas que foi profetizado pelo profeta Isaías há cerca de 2700 anos. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já tinha escrito isso aqui. Do jeito que ele escreveu, aconteceu. Olha o que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Me ajude, por favor, bota esse texto na tela, Isaías 53, para mim ler lá, que eu não estou conseguindo ler aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que quer dizer isso? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Traduzindo isso aqui para os irmãos: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós pensávamos que ele estava sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Essa é a tradução desse texto aqui, ó. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E nós pensávamos que ele estava sofrendo por conta dos seus pecados, que Deus estava castigando ele por conta dos seus próprios pecados. Mas não. Olha o versículo 5. Mas não, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 8, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha que interessante. Jesus dá a sua alma. Pode deixar o texto. Jesus dá a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deixa esse versículo 11 aí, por favor. Jesus, depois que ele desse a sua alma pelo pecado, ele iria ver o fruto do seu sacrifício, ele iria ver o resultado do seu sacrifício, ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho, e ele ia ficar satisfeito. Você sabe qual é o fruto do sacrifício de Jesus? A Jeane, o Romero, o pastor Levers, a Jeane. Cada um de nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Eu e você é o resultado do sacrifício dele. E a Bíblia diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou do trabalho penoso da sua alma, e ficará satisfeito. Jesus está sentado à destra de Deus, e ele está alegre, ele está feliz, ele está regozijando. Por quê? Porque ele sabe que o seu sacrifício não foi em vão, ele sabe que o seu penoso trabalho, ele sabe que a sua oferta pelo pecado, ele sabe que geraria muitos dividendos, muitos resultados, e o resultado é a sua salvação, é a sua salvação, é a sua libertação, é a sua cura, é a sua transformação, é a sua vida nova. E Jesus sabe que o fruto do seu trabalho somos nós, sou eu, é você, e ele está satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos. Nós somos parte dos muitos que ele justificou. Nós somos parte desses muitos que fomos justificados. Por quê? Porque ele levou sobre si a iniquidade de todos nós, e por isso nós fomos salvos, por isso nós fomos libertos, por isso tem uma coroa no céu nos aguardando, por isso nós temos um lugar no céu, por isso a nossa salvação está garantida, porque Jesus, ele ofereceu como oferta pelo pecado, para nos redimir dos nossos pecados, e por isso ele veria a mim e a você e ficaria muito satisfeito. Jesus está satisfeito, Jesus está alegre, Jesus está feliz. Santa Ceia, 3 pontos importantes. Aponta para esse momento, aponta para o passado, aponta para a cruz de Cristo. Mas a Santa Ceia, ela não aponta apenas para o passado. A Santa Ceia aponta para hoje, para agora, para já. Coríntios 11, 28, 1 de Coríntios 11, 28, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Isso é presente, isso é hoje, isso é agora. Daqui a pouco nós vamos comer o pão, daqui a pouco nós vamos beber o vinho, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E a ceia está apontando, não nesse caso, não está apontando para o passado, está apontando para hoje, para agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é lá no passado, não, é hoje, é agora. Ninguém pode tocar no pão e no vinho indignamente.
Ninguém. A Bíblia diz que se alguém tocar no pão de forma indigna, ele vai sofrer. Paulo fala, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esse dormir é morrer. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram espiritualmente. Então, Paulo está dizendo que a ceia é coisa do presente. Para a gente participar da ceia, eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos dos lados. Comunhão no sentido horizontal. Eu tenho que ter comunhão no sentido vertical entre mim e Deus. Porque se eu não tiver comunhão com Deus, eu não posso participar da ceia. Se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, eu não posso participar da ceia. Ceia é presente, ceia é agora. Ceia não aponta só para o passado. Ceia aponta para o presente. E se tem alguém com quem você não tem comunhão, você não pode participar da ceia. Sabe por quê? Porque você é mentiroso. É a Bíblia que diz. Se eu disser que tenho comunhão, se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, sou um mentiroso. Porque como que eu posso amar a Deus a quem eu vi se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Entende essa lógica? Se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo todo dia, mas digo que amo a Deus, Deus fala, isso é mentira, não é verdade. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vi, se eu não amo nem a quem eu vejo está do meu lado? Então nós temos que ter comunhão no plano horizontal, com o meu irmão, com os nossos irmãos. Nós temos que ter comunhão no sentido vertical, com Deus. Então aqui no presente, para participar da ceia, exige comunhão com Deus, comunhão com o irmão. Temos que ter comunhão com a gente mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você consegue participar da ceia do Senhor em pecado? De boa, tranquilo? Você não consegue. Porque a sua consciência te acusa. A sua consciência vai te dizer, eu não estou bem. Hoje eu não vou na ceia, não estou legal. A nossa consciência, pastor, vai nos indicar que nós não estamos bem, estamos em pecado, estamos em falta. Por isso Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. E aí um fato interessante nesse examine-se, pois o homem a si mesmo, é que tem muitos casos em que as pessoas elas não se autoexaminam, elas querem examinar o próximo. Fulano de tal não pode participar da ceia. Eu vi fulano de tal fazendo isso, isso e isso. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Fulano de tal está em pecado. Ah, eu vi a rede social do fulano de tal. Ué, me diga a referência bíblica. Me diga onde está escrito que eu tenho que examinar a vida do meu irmão. Alguém conhece algum versículo para mim dizer? Ó, examina a vida do próximo. O senhor que é pregador e pastor. Pastor Mantovani. Deus abençoe. Onde é que está escrito esse negócio? Examina a vida do vizinho. Examine a vida do seu próximo para saber se ele está bem com Deus. Você consegue mensurar o grau de espiritualidade de alguém? Aconteceu um fato interessante uma certa feita, que houve um probleminha entre dois irmãos e um pediu perdão para o outro. A gente sentou para reconciliá-los, um pediu perdão para o outro. Aí o ofendido falou, não, eu não perdoo ela não, pastor. Esse perdão dela é da boca para fora. Falei, puxa, você, hein? Você consegue discernir pensamento, mente, intenção do coração? Você tá igual Deus, né? Tá igual Deus. Não dá para perdoar, porque ela está falando, o perdão dela é da boca para fora. Ué, quem é você para conhecer o interior, a mente e o coração da pessoa? Então, está chovendo. Estou escutando barulho de chuva aí fora. Então, irmãos, olha só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia não manda você examinar o seu irmão. Não pense que você é santo. Não pense que você não erra. Não pense que você não peque.
Jesus disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que foi levada até Jesus para que fosse apedrejada. Na verdade, aqueles que a levaram queriam experimentar Jesus, para saber se Jesus iria agir com o rigor da lei, ou mediante a graça infinita. Se Jesus agisse de acordo com o rigor da lei, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, Jesus contrariava tudo o que ele estava pregando. Se Jesus absolvesse, eles entenderiam que Jesus não estava cumprindo a lei. Aí, queridos, eles são levados, ou eles levam aquela mulher até Jesus, e aquela mulher então, adúltera, pecadora, quando perguntam se é para apedrejá-la, Jesus diz: olha, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí, irmãos, eles se levantaram e foram saindo em fila indiana, imagina, um a um. De repente, Jesus estava ali de cabeça baixa, escrevendo na areia. Ele levanta a cabeça, pergunta para a mulher: ué, cadê seus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não. Aí Jesus disse: eu também não te condeno, vá em paz. Olha só, a gente olha para as pessoas e quer julgar, e quer condenar, e quer matar. Jesus olha para a pessoa e diz: essa pessoa aí é um potencial nas minhas mãos. Olha essa história que eu vou contar para os irmãos. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, um homem extremamente zeloso. Ele matava os cristãos, ordenava a morte de cristãos. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 7 que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele guardava as vestes daqueles que atiravam pedra em Estevão. De repente, Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, esse homem tem um encontro com Jesus. Ele perde a sua visão e ele é conduzido até a casa de Ananias, até a casa de de uma pessoa, me fugiu o nome. E Jesus, vamos ler, né? E Jesus fala para Ananias: Ananias, ô Ananias, vai à casa, a rua direita, a casa de fulano de tal, que eu vou dizer o nome aqui agora para você. De vez em quando dá uns brancos assim, viu, irmão? Não esquenta não. Aí aquele Ananias fala para Jesus: mas esse Saulo, vou não, vou nada, de jeito nenhum. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas. Olha o nome do cabra que é Judas. Procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O que Ananias respondeu para o Senhor? Senhor, há muito, ouvi acerca deste homem. Quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias não quis ir não, sou doido. Esse Saulo aí, ele manda prender, manda matar. Jesus não olhava para Saulo
como um perseguidor da igreja. Jesus não olhava para Saulo como um assassino. Jesus não olhava para Saulo como uma pessoa que prejudicava a igreja, mas Jesus olhava para Saulo como um potencial cristão, como um homem que poderia ser o maior dos apóstolos. Hoje nós olhamos para o perdido e queremos distância dele. Hoje nós olhamos para a prostituta e passamos ao largo. Hoje nós vemos a pessoa jogada ali na sarjeta, no crack, o mendigo, a pessoa de rua, e a gente não se importa com ele. Jesus olha para ele não como nós olhamos, mas Jesus olha às vezes a pessoa ali nas drogas, a pessoa lá na cadeia. Jesus vê a pessoa na sarjeta, mas Jesus não olha o agora nem o passado dessa pessoa. Jesus olha o que aquela pessoa pode ser amanhã e quantas pessoas aquela vida pode acrescentar ao seu reino. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, deixe de examinar a vida do outro, porque Jesus, ele olha o potencial da pessoa, por mais que ela esteja na miséria. Você vê a pessoa hoje, ela está na bagaceira. Você visita as redes sociais, está na bagaceira. Agora mesmo à tarde, minha esposa olhando o Instagram, viu uma jovem da igreja, que a gente já pastoreou há muito tempo, completamente envolvida com o lesbianismo. Jovem, nascida na igreja, criada na igreja. A gente vê, e a gente tem a tendência, está condenado ao inferno, não tem mais jeito, se perdeu. Mas Jesus, não tem problema que Ele não possa resolver, não tem situação que Ele se embaraça, não tem pecador que Ele não possa salvar. Ele salvou até o ladrão na cruz que estava ali ao seu lado. Ele não pode salvar uma pessoa em qualquer que seja o seu delito? Jesus olha não como eu olho e vejo o pecado. Jesus olha e vê o potencial daquela pessoa na sua obra e o quanto aquela pessoa pode acrescentar para o seu reino. Então, querido, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Santa Ceia aponta para o passado, a Santa Ceia aponta para o presente, mas a Santa Ceia não aponta apenas para o passado e para o presente, ela aponta também para o futuro. Então a Santa Ceia, ela aponta para os 3 tempos. Isso porque esse negócio de 3 tempos, passado, presente e futuro, só funciona com a gente aqui nessa terra. É o tempo cronos, o tempo cronológico aqui do relógio. Para Deus não tem esse negócio de 3 tempos, passado, presente e futuro. Para Deus é Kairos, é eternidade para trás, é eternidade para frente. No nosso tempo, sim, no crono, sim, a ceia aponta para o passado, a ceia aponta para o presente, mas a ceia aponta para o futuro, quando Jesus diz: fazer isso até que Ele venha. Fazer isso até que Ele venha. Então a Santa Ceia é só hoje? Não, vai ter o mês que vem, vai ter janeiro, fevereiro, março. Se Jesus voltar em abril, acaba aí. A Santa Ceia é até que Ele venha. A Santa Ceia aponta para passado, presente e futuro. A Santa Ceia aponta para o grande dia em que o Senhor voltará a participar de uma ceia com todos os seus discípulos, que Ele disse lá, e com todos aqueles que que o reconheceram como Salvador de sua vida pessoal. É para aqueles, é para nós. A grande ceia que nós aguardamos vai acontecer em breve, naquela festa das bodas do Cordeiro. Bodas, já falei, festa de casamento. Nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Quando esse noivo encontrar com essa noiva, vai ter festa, vai ter ceia, vai ter bodas, vai ter grande festa, vai ter grande alegria, e eu quero estar lá. Quantos querem estar lá? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos quantos querem estar lá naquela grande ceia do futuro, tem que ir participando dessa, até que Jesus venha. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir ajuda de novo aqui para o pastor Leverson. Nós realizamos a nossa ceia na forma tradicional, onde nossos obreiros, nossas obreiras distribuem o pão, o vinho,
para todos, mas por conta da pandemia, né, cuidados sanitários, nós não estamos servindo a ceia. Uma equipe de diaconisas com todos os cuidados sanitários, com luva, com máscara, com álcool em gel, com todos os cuidados, estão colocando aí, preparando os elementos da Santa Ceia nesse saquinho que vocês receberam. E nós vamos orar, pastor Leverson vai celebrar essa parte aqui agora. Então, você já está com os elementos aí, o pão e o vinho. Nós vamos cear. Nós não podemos, como na nossa tradicional ceia, trocar o cálice, dar aquele abraço, chorar no ombro do irmão, né? Não tem jeito. Estamos em pandemia, é um tempo, isso vai passar. Então vamos cear com todos esses cuidados, em nome de Jesus. Falar em cuidados, vocês viram no nosso Oceano News, que semanalmente a igreja está sendo sanitizada. Nós estamos tendo toda a cautela para que evite a propagação desse vírus da Covid-19. Todas as semanas o nosso irmão Edson, que trabalha aqui com os obreiros, ele está vindo, ele está com uma empresa de sanitização e toda semana está sanitizando todos os ambientes da igreja. Inclusive, se alguém precisar sanitizar a sua casa, sanitizar a sua empresa, seu trabalho, pode contar com o irmão Edson aí. Pastor Leverson, nós vamos orar agora e o Senhor vai celebrar a ceia, amém? Os irmãos compreenderam o porquê da ceia, onde foi instituída, desde quando, qual o propósito? Os irmãos compreenderam, amém? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra que foi ministrada, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos nesta noite, que o Senhor possa, meu Pai, nos permitir participar do teu corpo, do teu sangue dignamente, ó Pai, para que nós não venhamos a cair em condenação própria, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a todos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém.